Lança no mercado nacional em setembro de 2021 a nova Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP 2022. O modelo tem preço sugerido de R$ 159 mil, com base no Distrito Federal, em setembro de 2021. Lembrando que esse valor não inclui despesas de frete ou seguro. A pré-venda da nova CBR 1000RR Fireblade 2022 se inicia no próximo dia 13 de setembro, com previsão de entrega das motocicletas em outubro. Quem comprar o modelo na pré-venda será contemplado com um curso de pilotagem Red Rider com o piloto Leandro Melo da Motors Company. Neste vídeo vamos mostrar todos os detalhes da nova CBR 1000 Fireblade RR-SP 2022, mas antes eu pediria para quem está assistindo que dê um like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado das novidades do canal Carblog. Então a nova linha 2022 da CBR 1000RR Fireblade, ela está mais próxima da RC 213 VVS, que é a versão de competição da moto super esportiva da Honda. O visual traz alterações para garantir maior pressão aerodinâmica, assim como aletas nas laterais da carenagem. O motor permanece o mesmo, 4 cilindros em linha de 1000 centímetros cúbicos e tem uma potência de 126,2 cavalos a 14.500 RPM e o torque de 11,5 kg a 12.500 RPM. Esse motor está associado com uma transmissão de 6 velocidades que agora traz um kickshifter bidirecional de série. Nesta linha 2022, a Honda Fireblade já conta com acelerador eletrônico e a novidade é a introdução do controle de largada, que permite uma regulagem da rotação na arrancada. Na linha 2022, a moto também tem um sensor inercial de 6 eixos, permitindo uma atuação muito mais precisa do ABS e do controle de tração em curvas. Ainda um novo painel de instrumentos digital com tela TFT de 5 polegadas. Todas as unidades da Honda Fireblade 1000RR já saem de fábrica com chave presencial. O chassi é de alumínio do tipo diamante e agora conta com um pneu maior na traseira na medida 200/55R17, antes era de 190/50, e na dianteira o pneu permanece o 120/70ZR17. Esse modelo tem peso em ordem de marcha de 201 kg. Então agora vamos ver a apresentação oficial da nova Honda CBR 1000RR no Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Box Honda Racing, onde vamos apresentar a novíssima e exclusiva CBR 1000RR Fireblade SP, uma motocicleta com DNA super esportivo, desenvolvido por ninguém menos do que a HRC, que é responsável pelo desenvolvimento das nossas motocicletas Racing. A mais famosa delas é a RC 213V, multicampeã do MotoGP. E para começar, eu gostaria de convidar vocês para o nosso box assistir ao vídeo de abertura, que mostra o verdadeiro habitat da nova Fireblade. Vamos ao vídeo.
Aí está, nascida para as pistas, a nova Fireblade sendo pilotada pelo nosso também multicampeão Mark Marques. Vamos agora fazer um rápido histórico que vocês podem acompanhar nesse gráfico aqui ao lado, que mostra a evolução das Fireblades desde a primeira geração, lá em 1992. Essa nova Fireblade é, sem sombra de dúvidas, a mais potente de todas as Fireblades. E além disso, não só em termos de potência, que é 13% maior do que a sua antecessora, ela tem um DNA de comportamento de pilotagem bastante voltado e desenvolvido para o uso em track days nas pistas. Uma prova disso está aqui no próprio conceito de desenvolvimento da motocicleta, que é o conceito do controle total. Até já era o controle total na geração anterior, mas agora o controle total também para as pistas, tanto no que diz respeito à aceleração, curvas e frenagens, com auxílio de um poderoso sistema eletrônico de ajuda e controle da motocicleta. Eu vou mostrar agora tudo que mudou nessa nova geração, item a item. Aliás, muito pouca coisa restou da geração anterior. É um projeto totalmente novo, onde eu tenho novo chassi, painel, carenagens, suspensões, freios, motor, rodas e pneus e também um moderno sistema de exaustão que é bastante apropriado para o uso em pistas. E aqui nós podemos ver um design totalmente novo. Com esse giro de 360 graus, vocês podem observar as novas carenagens, totalmente redesenhadas em túnel de vento, e com o para-brisa com uma elevação de 35 graus a mais para dar maior proteção aerodinâmica ao piloto em altas velocidades. Um outro item bastante importante que foi desenvolvido com o auxílio da tecnologia que a gente já usa na MotoGP são aletas que formam uma espécie de asa interna à carenagem, que a gente pode observar aqui na tela. Essas aletas, elas têm várias funções. Uma delas é de provocar um downforce. O que seria esse downforce? Em altas velocidades, o ar que passa por entre essas aletas, ele acaba forçando a parte dianteira da motocicleta e colando literalmente a roda dianteira ao solo, proporcionando grande estabilidade. Obviamente a função aerodinâmica, que nós podemos ver aí nos gráficos, do desenvolvimento em túnel de vento, ajudam o piloto a ter menos resistência do ar em altas velocidades e também a função do resfriamento, porque esse ar é direcionado para o sistema de arrefecimento da motocicleta. Agora, vamos para um item importantíssimo no desenvolvimento da nova Fireblade, seu motor. Sua configuração foi totalmente refeita, inclusive com a participação da nossa engenharia da HRC, que trouxe para esse motor tecnologias que até então eram utilizadas somente na RC 213 VS e que tornaram ele mais compacto e de elevadíssima performance. Aqui, os números de performance desse motor, começando pela sua potência máxima, que agora está com 216,2 cavalos a 14.500 RPM. Destaque também para o seu torque, que é de 11,5 kgfm e que agora chegam a 12.500 RPM. Como eu falei para vocês, alguns itens são derivados da RC 213 VS, como por exemplo, diâmetro versus curso do pistão. Agora nós temos na nova Fireblade 81 mm de diâmetro, ou seja, um diâmetro maior, e 48,5 mm de curso, um curso mais reduzido. Isso explica essa maior capacidade de atingir altas rotações. Observando aqui no gráfico, nós temos as linhas de potência e torque, tanto da geração anterior como da nova geração. A anterior em verde e a nova em vermelho. E podemos observar que onde nós atingimos a potência máxima, nós estamos a 1.500 giros a mais do que na geração anterior. A mesma coisa se aplica para o torque máximo, 1.500 giros a mais do que em relação à geração anterior. Isso é explicado porque nós estamos agora atingindo uma elevada potência em elevado giro, ou seja, nós estamos conseguindo, no caso da potência, sair dos 191,7 cavalos a 12.000 RPM para chegar nos 216,2 cavalos a 14.500 RPM. E para ajudar a explicar esses números de performance, nós vamos usar aqui no quadro imagens que mostram internamente no motor itens super importantes para atingir esta alta performance. Podemos começar com esse desenho que mostra que o motor permanece um DOHC, ou seja, um duplo comando de válvulas no cabeçote, porém agora com balancins roletados, que antes não existiam. Esses balancins roletados, eles eliminam por completo a folga entre o ressalto do comando e a válvula, e aumentam a velocidade de abertura e fechamento das válvulas em alta rotação.
Outro item interessante, se nós observarmos aqui nessa imagem ainda do desenho, o sentido de giro da árvore de manivelas, ou o famoso virabrequim, ele está girando ao contrário dos comandos. Por quê? Porque existe uma engrenagem intermediária que inverte o movimento, ou seja, na árvore de manivelas ele está girando no sentido horário e com essa engrenagem intermediária o comando passa a girar no sentido anti-horário. Isso traz uma vantagem principalmente na pilotagem. Ora, o que tem a ver o giro do motor com a pilotagem? É que quando todo o conjunto gira num único sentido, na hora que você faz a frenagem da motocicleta e a redução de marcha, o giro do motor acaba interferindo, fazendo com que a motocicleta crie um vetor e tente até sair um pouco de frente. Nesse caso, como eles giram em movimentos opostos, há um vetor anulado e aí você não tem interferência do motor quando você vai, principalmente quando você vai fazer uma curva em alta velocidade. Observando aqui abaixo a figura que mostra o comando de admissão e o comando de escape, nós podemos notar aí um acabamento diferenciado. Essa cor mais escura representa um material que é de altíssima resistência, durabilidade e até então só era aplicado em motocicletas de competição, de corrida. E agora está sendo aplicado em um modelo de produção em escala, que é esse DLC, ou seja, um revestimento diamantado em carbono. Esse revestimento ele vai tanto nas partes do comando de maior atrito e de maior contato, como também nas bielas. Aliás, as bielas que agora são de titânio. Isso traz ao motor grande durabilidade, baixo atrito e, consequentemente, menores temperaturas e maior performance. Para fechar aqui esses itens internos do motor, podemos destacar o pistão agora em alumínio forjado. Aqui vamos ainda continuar destacando componentes internos do motor que justificam a alta performance do modelo, como por exemplo o sistema de arrefecimento. Aqui nessa imagem que mostra o líquido de arrefecimento no interior do motor e do radiador, nós também vamos ter uma melhor dissipação do calor. Começando pelo radiador, que agora tem um formato curvo e amplia a capacidade de contato do ar com as aletas que resfriam o líquido e deixam as temperaturas ideais e constantes. Já internamente no motor, nós temos uma inversão da posição da bomba d'água e um duplo canal de passagem do líquido. Na parte superior, esse líquido em azul é o líquido que troca calor com o cabeçote e a passagem inferior é o líquido que troca calor com o cilindro. Esse líquido que está em uma temperatura pouco maior, ele passa por uma área menor e aí ele chega mais rápido ao radiador, fazendo com que as temperaturas fiquem equilibradas. A gente pode observar isso no gráfico abaixo, onde eu tenho a imagem de temperatura, é um gráfico de temperatura do cilindro do motor. Então é uma comparação entre a Fireblade da geração anterior com a nova Fireblade. Ou seja, a cor vermelha que eu vejo ao redor dos cilindros é mais reduzida e fazendo com que a nova Fireblade trabalhe com uma temperatura menor e a cor verde que traz estabilidade parece melhor distribuída na nova Fireblade com esse sistema. Contribui também para essa redução, né, na temperatura de trabalho do motor, agora o radiador de óleo. Então, além do radiador de líquido de arrefecimento, ele tem também o radiador para resfriar e manter ideal e constante a temperatura do óleo. Antigamente ele tinha só um trocador de calor. Agora nós vamos falar da parte estrutural da motocicleta. Começando pelo chassi. Aqui nós vemos a imagem do chassi principal e do subchassi. Um detalhe que eu já venho frisando em outras apresentações de outras gerações da Fireblade é a redução no número de soldas que compõem a parte principal do chassi. Aqui ocorreu de novo. Então agora com menos soldas eu tenho um chassi com uma uniformidade em termos de composição da liga de alumínio, o que mantém e aumenta até a rigidez e a resistência desse chassi. Essa estrutura bastante compacta, tem aqui uma nova geometria e toda a parte de baixo do chassi ela foi feita por uma injeção de alumínio por gravidade. Então essa conformação do chassi agora trouxe mais resistência em um chassi mais compacto. A mesma coisa se aplica para o subchassi. Então o peso total do conjunto a seco agora é de 189 kg. Eu vou aproveitar essa tela aqui para falar um pouco sobre o sistema de indução de ar. Faz parte do capítulo motor, mas tem a ver com o chassi. Como nós vimos agora há pouco na animação do chassi, existe uma abertura de ar bem na parte frontal, onde o ar é captado quando a motocicleta atinge altas velocidades. Esse sistema é chamado de REN Air.
e é ele que vai pressurizar o ar, que entra em alta velocidade, para entrar e alimentar os cilindros do motor. Então aqui nós percebemos que a passagem do ar ela não fica comprometida com o sistema de ignição, porque o sistema de ignição agora é por Smart Key, não tem mais o miolo aí para atrapalhar o caminho do ar. Por isso ele foi colocado nessa parte central. Na geração anterior, as entradas eram laterais. Eu tinha uma entrada lateral esquerda e uma entrada lateral direita. Então agora, com a entrada central, eu tenho uma melhor captação de ar. Outro detalhe interessante é a coluna de direção. Ela seria um obstáculo. Mas a parte externa da coluna de direção agora tem um formato ovalado. A interna continua um eixo, mas a parte externa, que vai no chassi, ela é ovalada. E é ovalada justamente para que o ar não crie turbulência e entre da melhor forma possível, com a maior velocidade possível para fazer uma mistura ar-combustível que entra com uma pressão maior no interior da câmara de combustão. Então isso funciona como um turbo natural, digamos assim. Isso não comprometeu o poder de esterço da motocicleta, tanto é que ela tem 50 graus de esterço, 25 à esquerda, 25 à direita, ou seja, não comprometeu a motocicleta em termos de dirigibilidade. Um outro detalhe importante está no sistema de exaustão. Começando aqui pelos dutos de saída, nós vemos que eles não são redondos como no convencional. Eles são ovalados, justamente para, no mesmo efeito, né, da coluna de direção ovalada, o duto de saída do escapamento ovalado também privilegia a velocidade de saída dos gases da câmara de combustão. E aí, chegando na ponteira, nós temos uma ponteira Krapovic que foi desenvolvida em conjunto com a engenharia da Honda. Então foi um trabalho em conjunto, não é uma ponteira esportiva de mercado, é uma ponteira que foi desenvolvida para essa motocicleta, para o comportamento do motor dessa motocicleta. Podemos observar nessa figura aqui abaixo como os gases circulam por dentro da ponteira. São dois caminhos. Então eu tenho esse caminho que está representado na cor verde, onde os gases passam por um labirinto e tem um caminho maior fazendo uma contrapressão que mantém o motor cheio e sustentam o torque mesmo em baixas rotações. E aqui, representado em amarelo, eu tenho um caminho mais livre, mais rápido, mais direto. Ou seja, eu tenho uma válvula aqui, nesse caminho do amarelo. Ela fica fechada até que o motor atinja uma performance que não é mais agora somente a rotação. Tem também a velocidade, tem também o comportamento da motocicleta, se a frente está levantando, se ela está inclinada. Então tudo isso nós vamos ver mais para frente, é medido na motocicleta com um novo IMU de 6 eixos, que também ajuda aqui a abrir essa válvula que vai fazer com que em regimes de média e alta rotação, ele libere todas as passagens possíveis para a saída dos gases de exaustão. Ainda dentro do capítulo de estrutura, vamos agora falar nas suspensões. Começando aqui pela dianteira, nós estamos falando de uma suspensão de segunda geração de um desenvolvimento da Öhlins específico para a nossa CBR. Essa é uma Smart EC com ajustes eletrônicos tanto na velocidade de mergulho como na velocidade de retorno. Essa suspensão é do tipo Upside Down, com 43 milímetros de diâmetro e curso de 125 milímetros. A diferença dessa suspensão para a suspensão de primeira geração da geração anterior são esses dois cilindros que eu tenho aqui, bem no pé aqui da bengala, que ficam nesse suporte que sustenta a pinça de freio. Dentro desses cilindros, tanto do lado esquerdo como do lado direito, eu tenho óleo pressurizado. E esse óleo pressurizado não entra em contato com o ar, ele entra em contato com o óleo que circula dentro da suspensão, evitando com que eu tenha bolhas de ar que façam perder, né, a eficiência da suspensão. Isso é muito próximo com a função daquele cilindro de nitrogênio que eu tenho nas suspensões traseiras de motocicletas de alta performance. Vamos agora para a suspensão traseira, que é a tradicional ProLink, porém com uma balança diferenciada. Essa balança diferenciada é mais alongada, o que faz com que nós tenhamos um maior entre-eixos. Porém, o seu desenho faz com que a força de contato do pneu com o solo fique ampliada graças à posição do amortecedor. E aqui temos o amortecedor eletrônico da Öhlins Smart EC, que tem ajuste eletrônico tanto de velocidade de compressão como velocidade de retorno, e o curso dessa suspensão em 143 milímetros. Um outro detalhe interessante, nós podemos ver nessa imagem aqui por um outro ângulo
onde o amortecedor na sua parte superior, diferente do tradicional, ao invés de estar acoplado ao chassi diretamente, ele está acoplado em um suporte que fica na parte de trás do bloco do motor. Isso justifica esse aumento, esse vetor que aumenta a pressão no eixo da roda e, consequentemente, a pressão de contato do pneu com o solo, trazendo bastante estabilidade, principalmente em velocidade e curvas mais acentuadas. Um outro item bastante importante é o sistema de freios. Nele nós temos até um dedinho da MotoGP. Falando neles, começando pela roda dianteira, onde nós temos disco duplo flutuante, diâmetro de 330 milímetros, aliás, similar ao diâmetro utilizado na MotoGP. A diferença é que na MotoGP nós temos o disco de carbono puro e aqui nós temos aço carbono. O caliper de 4 pistões é montado radialmente e foi desenvolvido em conjunto com a Brembo para a nossa motocicleta, a nossa Fireblade. Indo lá para a roda traseira, podemos notar que aqui também o caliper de um pistão é da marca Brembo e o diâmetro é de 220 milímetros. Também teremos novas rodas e pneus. Falando das rodas, aro 17, um novo desenho e também mais leveza para o conjunto. Já em relação aos pneus, teremos duas homologações. Na dianteira, o 120/70, homologado pela Pirelli Diablo Supercorsa SP e também homologação para o Bridgestone RS11. Lá na traseira, nós vamos ter uma largura maior. Teremos o 200/55 com a homologação Pirelli Diablo Supercorsa SP e também o Bridgestone RS11. Agora, esse capítulo aqui merece uma atenção especial porque nós vamos falar de um painel TFT de 5 polegadas, totalmente colorido, e vamos ver também como lidar com esse painel, como fazer os ajustes dos parâmetros eletrônicos, que são vários nessa motocicleta, também vamos detalhar item a item, e como movimentar as telas que podem ser selecionadas de acordo com o uso que eu vou fazer da motocicleta. Então vamos entrar nesses detalhes. Porém, antes de falar do painel, vamos ver como acessar esse painel. Aqui vocês podem reparar que não há um miolo de ignição. Por quê? Porque eu tenho um sensor de aproximação. Essa aqui é a Smart Key, basta aproximar para que eu possa acessar ao painel. Para acessar ao painel, eu tenho esse botão aqui, seletor, do lado esquerdo do painel, que eu giro ele primeiro para destravar o guidão da motocicleta. E depois, com o push, eu acesso a ignição e acendo aqui o painel. Aí do lado direito do punho eu consigo dar a partida no motor. Um detalhe interessante da Smart Key é que ela é do tipo canivete, uma vez que eu preciso desse canivete para fazer o acesso ao bocal do tanque de abastecimento e também tirar a parte traseira do assento, para acessar a um espaço útil que eu tenho na parte traseira da motocicleta. Bom, em relação aos comandos para a troca de parâmetros do painel da motocicleta, eu vou usar aqui no punho esquerdo esse conjunto de botões. Esse primeiro botão aqui é o botão que seleciona o modo de pilotagem. Vocês vão ver que eu posso customizar cada um dos 3 modos de pilotagem. Também vai ser detalhado na sequência. Já esse outro botão, que parece um lampejador, na verdade ele faz esse papel quando eu não estou numa pista. Quando eu estou na pista, esse botão aqui, ele pode acionar e disparar o cronômetro e pode também marcar o número de voltas e o tempo da volta anterior. Aqui eu tenho já os botões tradicionais, né, como buzina, o alerta, os piscas. E aqui esse conjunto de 4 botões funciona como se fosse um joystick, onde eu consigo mudar os parâmetros da eletrônica da motocicleta. Ele tem 4 movimentos, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Então aqui nós vamos ver na sequência como nós podemos ajustar esses parâmetros e quais são esses parâmetros. Então agora nós vamos ver todos os itens e informações que esse painel pode nos proporcionar. Vamos falar das principais funções desse painel, dando um giro aqui em todas as informações que podem ser visualizadas. Lembrando que eu consigo configurar até 5 formas de visualizar esse painel, essas informações. Daqui a pouco eu detalho cada uma dessas 5 opções de visualização do painel. Vamos começar por aqui, pelo número de voltas, cronômetro e tempo de volta anterior. São essas informações que eu posso colocar, seja qual for a opção de painel escolhida.
Passando aqui para esse próximo item, nós temos o contagiros, aqui o indicador de modo de largada, ela vai ter um modo de largada que eu vou explicar mais na sequência, nas funções eletrônicas. Aqui o velocímetro, aqui a indicação de escolha do funcionamento do Quick Shifter, também será explicado mais adiante. Aqui os parâmetros que eu posso ajustar e configurar, como potência, torque, wheel, freio motor e aqui o ajuste eletrônico das suspensões. Aqui informações de temperatura do líquido de arrefecimento, aqui o modo de pilotagem, que vai funcionar um pouquinho diferente do que a gente está acostumado nos modelos que a gente recém lançou, como a Africa Twin e também a CB1000R. Aqui eu não vou ter modo Sport, modo Rain, modo Gravel, aqui eu vou ter 3 modos, onde cada um dos modos eu escolho o parâmetro que eu quiser aqui, ou seja, se eu for correr com essa moto em 3 circuitos diferentes, eu posso ter os parâmetros aqui para cada um dos circuitos onde eu vou correr com ela, onde eu vou fazer o meu track day. Aqui um relógio e aqui ele repete os ajustes somente da suspensão, o tipo de ajuste que eu estou usando. E aqui esse grandão, o número que indica a marcha engatada, ok? E na parte superior, o Shift Light, onde você pode acionar e programar qual é o giro que você deseja trocar a marcha da motocicleta. Vamos agora conhecer essas 5 opções de visualização do layout e informações do painel. Começando com essa aqui, é a opção de visualização chamada digital. Ou seja, mesmo sendo todas as opções digitais, aqui nós temos uma representação gráfica digitalizada, diferente da segunda opção, que é a opção analog. Mesmo também não sendo analógica, o mostrador, principalmente do contagiro, tem esse formato analógico. Uma terceira opção de visualização é a No Have. Ela é chamada de No Have justamente porque não tem o contagiro. O piloto se orienta para a troca de marcha usando o Shift Light da parte superior. Vamos para mais uma opção de visualização, que é a Bar, justamente porque ela mostra o contagiro no formato de um gráfico de barras. E para fechar, a quinta opção de visualização é bastante interessante porque ela mostra aqui do lado esquerdo um gráfico que indica tanto a inclinação da motocicleta, tanto para a esquerda, para a direita, nas curvas, como também essa parte vermelha do gráfico que indica a parte de aceleração. Esse gráfico ele se mexe enquanto eu acelero. É como se fosse aquele gráfico que aparece nas corridas de Fórmula 1 que simulam a força G. Então, quando eu acelero, esse gráfico se desloca para frente. E um detalhe interessante é que quando eu faço a frenagem, esse mesmo gráfico se desloca para a parte traseira do desenho da motocicleta. É bem legal essa visualização nesse painel que é chamado de Practice. Vamos agora detalhar os elementos de performance que, com o auxílio da eletrônica, tornarão a pilotagem totalmente controlável, mesmo para circuitos mais travados, quando o piloto necessita de alta performance. Começando pelo Honda Quick Shifter de duplação, ou seja, tanto na hora de subir as marchas como na hora de descer as marchas, eu posso fazer a troca quase que imediatamente sem o auxílio da embreagem. E nesse Quick Shifter eu consigo determinar qual é a força que eu devo usar para fazer as mudanças de marcha instantaneamente, tanto na subida como na descida de marchas. Abaixo nós estamos vendo o HESTD, ou seja, Honda Electronic Steer Damper, ou simplesmente amortecedor eletrônico de direção. Ele agora tem uma novidade. Antes ele atuava automaticamente com o aumento da velocidade. Agora vários parâmetros são utilizados além do aumento da velocidade e você pode também ajustar se você quer a direção mais suave, média ou mais rígida. É claro que quando você usa o amortecedor de direção, a função dele é enrijecer a coluna de direção. Mas ele te dá essas novas 3 opções de seleção. Um pouco mais suave, média ou rígida. Outro importantíssimo item de performance é o HSTC, é o Honda Selectable Torque Control. Nesse item nós temos o controle do torque despejado na roda da motocicleta. Aqui nós temos um gráfico que mostra o controle desse torque em função da taxa de deslizamento, ou seja, do escorregamento da roda traseira durante a aceleração. Existe uma faixa que nós estamos vendo nessa seta amarela, que é a faixa onde eu tenho ainda um bom controle da motocicleta antes da interferência do sistema. E depois,
Com essa faixa azul, nós temos o início de escorregamento que é monitorado e em função desse escorregamento ou deslizamento da roda traseira, nós temos o alívio do torque para que o piloto possa controlar e colocar a motocicleta no trilho. Tudo isso só é possível graças a esse elemento aqui que foi desenvolvido pela Bosch para a nossa nova Fireblade, que é um IMU, que é uma unidade de medição de inércia, ou seja, com 6 eixos, ele praticamente escaneia todos os movimentos da motocicleta em 3D, em todas as direções, ou seja, se ela está inclinada, se ela está levantando a roda dianteira, se eu estou tendo na frenagem um levante da roda traseira, tudo isso é medido por esse IMU e a partir dessa medição é que nós temos as atuações eletrônicas para que eu tenha o total controle da motocicleta. Aqui nessa animação, podemos ver a nova posição do IMU de 6 eixos. Ele que ficava próximo do modulador do ABS, agora ele fica bem no eixo onde passa o centro de gravidade da motocicleta. E aqui nós podemos perceber a ligação de todos os componentes e elementos de performance eletrônica com o IMU. Então, o amortecedor de direção, o sistema de ignição, o sistema de injeção, o acelerador eletrônico, modulador do ABS, os sensores de velocidade nas rodas dianteira e traseira, as suspensões eletrônicas, enfim, todos os comandos eletrônicos que podem ser ajustados estão ligados ao IMU. E as informações importantes de parâmetros do IMU eu programo pelo painel. E agora, com esse novo IMU de 6 eixos, nós pudemos ampliar a capacidade de controle eletrônico e os parâmetros eletrônicos que podem ser ajustados. Aqui ao meu lado nós temos uma tabela, eu vou resumir essa tabela porque essa tabela é muito grande, mas para que vocês tenham uma ideia, a princípio nós temos 3 modos de pilotagem. O que seriam esses 3 modos de pilotagem? Cada um dos modos eu consigo programar 9 parâmetros eletrônicos. Os 9 parâmetros eletrônicos são potência, torque, que é o HSTC, freio motor, wheelie, suspensão eletrônica, amortecedor de direção, o HESD, quick shifter, atuação do ABS e o controle de largada. Então, dentro desses 9 parâmetros, eu tenho níveis. Então, por exemplo, na potência, eu vou do nível 1 até o 5, sendo 1 a maior entrega de potência, 5 a potência de entrega mais gradual. Em relação ao torque, são 9 níveis. Aqui inverte um pouco. O nível 1 é o que menos interfere na entrega de torque na roda traseira da motocicleta. E o 9 é o que mais interfere. Se você não quiser interferência, você tem a possibilidade de desligar. Em relação ao freio motor, também 3 níveis. O nível 1 é onde o freio motor atua de forma mais intensa e o nível 3, onde o freio motor atua de forma menos intensa. Para o controle de wheeling, que é o levantamento da roda dianteira, eu também tenho 3 níveis. Eu tenho o nível 1, que atua de forma mais suave nesse levantamento da roda dianteira, e o nível 3, que atua de forma mais forte, impedindo esse levante da roda dianteira. Agora, se eu quiser levantar a roda dianteira, eu posso desligar. Em relação às suspensões, aqui nós temos uma série de ajustes. Se eu usar A1, A2 ou A3, que são os modos ativos, eu posso escolher para o A1 3 modos. O modo Track, o modo Sport e o modo Rain. A mesma coisa para o A2 e para o A3. Então aí a atuação é automática e ativa. Mas eu posso também selecionar a intensidade no M1, M2 e M3. Para o amortecedor de direção HESD, nós podemos utilizar 3 níveis. Essa é uma novidade para a nossa nova Fireblade. Antes ele atuava automaticamente com aumento de velocidade, agora ele pode atuar de forma suave, pode atuar de forma média ou pode atuar de forma mais rígida. Lembrando que, além da velocidade, outros parâmetros como a inclinação da motocicleta, o levante da roda dianteira, que são medidos pelo IMU, também são levados em consideração para fazer esse ajuste da intensidade de rigidez da coluna de direção. No caso do Quick Shifter, são 3 níveis de intensidade de força para acionar o pedal de câmbio. O toque mais leve, para mudança de marcha imediata, um toque médio ou um toque de intensidade mais forte. E aqui a novidade, que é a atuação do ABS, que tem agora 2 níveis na nova Fireblade. O nível Sport, onde ele atua com mais intensidade no ABS, quando eu estou fora das pistas, quando eu não estou fazendo um track day. E o nível 2, que é o nível pista,
aí sim ele te dá mais liberdade, inclusive para você deixar escorregar um pouco mais a roda traseira. Tá? E para finalizar, o controle de largada, que auxilia a largada na pista, ele vai fixar a rotação do motor. Quando você tem a largada, você abre o acelerador, se preocupa com a embreagem, que ele já vai direto no giro que você programou. Você pode programar 6, ou 7, ou 8, ou 9.000 RPMs, ou seja, de 6 a 9.000 RPMs a cada 1.000 RPM. Não convém fazer o uso do auxílio de largada mais de 3 vezes de uma vez só, porque isso pode danificar a embreagem. Então o ideal é usar uma largada verdadeira uma vez só a cada corrida. Então, com esses 9 parâmetros que nós acabamos de ver, como é que eles atuam, eles compõem o modo 1. Mas eu tenho a possibilidade de programar mais 2 modos, ou seja, eu tenho 3 modos que eu posso programar. Então, no modo 2, eu posso mudar todos os parâmetros. Assim como no modo 3 colocar parâmetros também totalmente diferentes. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Eu vou fazer um track day em Interlagos. Então eu uso os parâmetros pensando no traçado de Interlagos. Então eu vou selecionar os 9 parâmetros eletrônicos para andar em Interlagos. Isso vai ser o modo 1. Já quando eu for fazer um track day, por exemplo, numa pista mais travada, como a Fazenda Capoava, eu mudo esses parâmetros. Eu deixo esses parâmetros coerentes para uma pista mais travada. E aí eu monto o modo 2. E aí eu tenho até um terceiro modo que eu posso usar para montar para quando eu não estiver num track day, para quando eu não estiver na pista. Por exemplo, para fazer uma viagem ou para usar no dia a dia. Então eu posso fazer um modo 3 com parâmetros mais suaves para a motocicleta ficar mais controlável no fora das pistas. Bom, gente, agora para fechar, nós vamos passar para as cores disponíveis e as versões. Então vocês podem ver que para o Brasil nós vamos ter os modelos que vêm do Japão, são importadas, são motocicletas exclusivas, e a versão que nós teremos aqui é somente a versão SP. Então para o Brasil, CBR 1000RRR Fireblade SP. Nas opções de cor, vermelha, que na verdade são as cores da HRC, e a preta. Então, ambas as versões, repetindo, somente na SP, ok? Bom, depois de mostrar uma moto tão exclusiva que até quebra um pouco do que é a tradição da Fireblade em relação a ser líder de mercado, um volume grande de vendas, porque agora nós estamos falando de uma das motocicletas de maior performance quando se fala de uma 1.004 cilindros. Então, nós estamos falando de uma motocicleta exclusiva, com itens exclusivos, que vêm hoje somente em motos de competição ou motos de série limitada, como a RC 213V, que foi vendida lá fora, com edições especiais. Nós temos nessa moto um modelo especial aqui no Brasil. E é lógico que essa exclusividade toda e toda essa tecnologia tem um preço. E o preço dessa moto será de R$ 159 mil redondo, lembrando que é preço público sugerido, base Distrito Federal. Bom, encerro aqui essa apresentação e agradeço muito a audiência de vocês e espero trazer mais lançamentos em um futuro próximo. Até logo, obrigado.